Antes da segunda vinda de Cristo, 4 importantes sinais acontecerão, conforme as Sagradas Escrituras. Estes sinais nos ajudam a compreender os eventos que antecedem o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro sinal é a apostasia, ou seja, o afastamento de muitos da verdadeira fé. De acordo com 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém de modo algum vos engane, porque não será assim sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Veremos muitas pessoas se afastando dos ensinamentos bíblicos e adotando doutrinas contrárias à palavra de Deus. O segundo sinal é o aparecimento do Anticristo, a personificação do mal que se oporá a Cristo e buscará o domínio sobre a humanidade. Conforme 2 Tessalonicenses 2:3-4, ninguém de modo algum vos engane, porque não será assim sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. O terceiro sinal é a perseguição aos cristãos. Mateus 24:9 afirma: Então vos entregarão para serdes atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Os seguidores de Cristo enfrentarão uma intensa hostilidade e violência por parte daqueles que rejeitam a fé. O quarto sinal é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Conforme Mateus 24:14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Antes do retorno de Cristo, a boa nova da salvação será levada a todos os povos da terra. Esses 4 sinais nos ajudam a compreender os eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Vamos explorar cada um deles com mais detalhes. Sobre a apostasia, vemos em 1 Timóteo 4:1 que o Espírito, expressamente, diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, seguindo a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitos se afastarão da verdade bíblica, rejeitando os ensinamentos de Deus e adotando filosofias e crenças contrárias à palavra. Quanto ao Anticristo, Daniel 7:25 profetiza que proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles lhe serão entregues por um tempo, tempos, e metade de um tempo. Esse líder maligno se exaltará acima de Deus, buscando o domínio sobre a humanidade. No que se refere à perseguição aos cristãos, Marcos 13:9 alerta que acautelai-vos, porque vos entregarão aos tribunais, e na sinagoga sereis açoitados, e perante governadores e reis sereis apresentados por causa de mim, para lhes servir de testemunho. Os seguidores de Cristo enfrentarão violência e hostilidade por manterem sua fé. Sobre a pregação do Evangelho, Lucas 24:47 registra as palavras de Jesus: E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Antes do retorno de Cristo, a mensagem da salvação alcançará todos os povos da terra. Esses 4 sinais proféticos nos ajudam a entender melhor os eventos que antecederão a segunda vinda de Cristo. Vamos aprofundar nossa compreensão sobre cada um desses sinais. Em relação à apostasia, 2 Timóteo 4:3-4 nos alerta: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. Veremos muitos se afastarem da verdade bíblica e adotarem doutrinas que agradam seus próprios desejos. Sobre o Anticristo, Daniel 11:36 descreve suas ações: E o rei fará conforme a sua vontade, e se exaltará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas, e prosperará, até que a indignação se cumpra, porque aquilo que está determinado se fará. Esse líder maligno se colocará acima de Deus, buscando o domínio sobre a humanidade. Quanto à perseguição aos cristãos, João 15:20 registra as palavras de Jesus: Lembrai-vos da palavra que vos disse: Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Os seguidores de Cristo enfrentarão sofrimento e hostilidade por causa de sua fé. No que diz respeito à pregação do Evangelho, Marcos 16:15 cita as instruções de Jesus, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Antes do retorno de Cristo,
a mensagem da salvação será levada a todos os povos da terra. Vamos aprofundar ainda mais nossa compreensão sobre esses 4 sinais proféticos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Sobre a apostasia, 2 Tessalonicenses 2:11-12 nos adverte: e por esta causa Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Muitos se afastarão da verdade bíblica e acreditarão em doutrinas enganosas. Quanto ao anticristo, Apocalipse 13:5 e 6 descreve seu caráter. E foi-lhe dada uma boca que falava grandes coisas e blasfêmias, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Esse líder maligno se exaltará acima de Deus e blasfemará contra ele. No que se refere à perseguição aos cristãos, Apocalipse 6:9-11 revela: e, havendo ele aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que mantinham. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Os seguidores de Cristo sofrerão martírio por causa de sua fé. Sobre a pregação do Evangelho, Mateus 24:14 afirma: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Antes do retorno de Cristo, a mensagem da salvação alcançará todos os povos da terra. Continuemos a explorar com mais detalhes esses 4 sinais proféticos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Quanto à apostasia, 1 João 2:18-19 nos alerta: filhinhos, é já a última hora. E, como já ouvistes que o anticristo virá, também agora já muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram dos nossos, porque, se fossem dos nossos, ficariam conosco. Mas isto aconteceu para que se manifestasse que não são todos dos nossos. Veremos muitos se afastarem da verdadeira fé, revelando sua natureza anticristã. Sobre o anticristo, Daniel 8:23-25 descreve sua ascensão. E, no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, levantará um rei de semblante feroz e entendido em enigmas. E o seu poder se fortalecerá, mas não por seu próprio poder, e de maneira espantosa destruirá, e prosperará, e praticará, e destruirá os poderosos e o povo santo. Esse líder maligno exercerá um poder devastador, opondo-se a Deus e a seus seguidores. No que diz respeito à perseguição aos cristãos, Apocalipse 12:17 revela: e o dragão se irou contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Os fiéis enfrentarão uma intensa oposição e violência por manterem sua fé em Cristo. Sobre a pregação do Evangelho, Marcos 13:10 afirma: e importa que primeiramente o Evangelho seja pregado a todas as nações. Antes do retorno de Cristo, a mensagem da salvação será levada a todos os povos da terra. Em resumo, os 4 sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo, conforme as Escrituras, são fundamentais para entendermos os eventos futuros. A apostasia, marcada pelo afastamento da verdadeira fé e a adesão a doutrinas enganosas, será um dos primeiros indícios. Em seguida, a manifestação do anticristo, uma figura de poder que se oporá a Deus e buscará o domínio sobre a humanidade, trará grande engano e perseguição. Os cristãos enfrentarão intensa hostilidade e violência, conforme previsto, sendo perseguidos por manterem sua fé em Cristo. Por fim, a pregação do Evangelho a todas as nações será um sinal claro e definitivo, levando a mensagem de salvação a todos os povos antes do retorno de Cristo. Esses sinais, descritos em várias passagens bíblicas, nos preparam e nos alertam para estarmos vigilantes e firmes na fé até o fim. Diante da apresentação dos 4 sinais proféticos que antecedem a segunda vinda de Cristo, quero convidar todos a refletirem sobre esses eventos e seu significado em nossas vidas hoje. Apostasia. Como vocês têm observado o afastamento das pessoas da fé verdadeira em suas comunidades? Quais são os desafios mais comuns enfrentados pelos cristãos atualmente? Anticristo. De que maneiras podemos nos preparar para identificar e resistir à influência do anticristo, conforme descrito nas Escrituras? Perseguição aos cristãos.
Algum de vocês já experimentou ou testemunhou perseguição por causa de sua fé? Como devemos responder a essas situações? Pregação do Evangelho. Que iniciativas podemos tomar para garantir que o Evangelho seja pregado a todas as nações, conforme o mandamento de Cristo? Incentive todos a dedicarem tempo diariamente à leitura e ao estudo das Escrituras, para que possam estar mais bem preparados e fortalecidos em sua fé. Encoraje a todos a se envolverem mais ativamente em suas igrejas locais, ajudando a compartilhar o Evangelho e apoiando uns aos outros nas dificuldades. Use as redes sociais para compartilhar mensagens de esperança e fé, alcançando pessoas que podem não ter acesso à palavra de Deus de outra forma. Lembrem-se, os sinais da segunda vinda de Cristo não são para nos assustar, mas para nos alertar e preparar. Como comunidade de fé, é nosso dever apoiar uns aos outros e manter nossa esperança viva. Vamos nos unir e trabalhar juntos para sermos luz no mundo, especialmente nesses tempos desafiadores.